noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar das dificuldades que alguns leitores da comunidade têm de assumir que gostam ou desgostam de certas obras por saberem que serão criticados em massa. Agora, por favor, roda, vem. Que se ele fosse escrito hoje, uma galera grande ia cancelar pra caralho esse livro. Das bombas. Vamos falar de bomba. Tá ok, né? Vamos falar disso hoje porque já falamos de todo o resto. Vai a merda se você for ler esse livro. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Galera, sejam bem-vindos. E hoje, como já virou certo costume nesse podcast, eu posso dizer com toda certeza que vai dar merda, 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 vai dar merda. E isso vai acontecer porque, quer vocês interajam ou não conosco após o lançamento desse episódio, digo isso porque o assunto de hoje pode acabar custando amizades aqui. Vai custar algumas almas. Então, primeiramente, eu quero explicar que a nossa intenção dessa vez é tentar promover um debate sobre quando é justo ou não você criticar as escolhas literárias de alguém e ainda movimentar mais um grupo em cima dessa crítica. E quando essa movimentação constrange e afasta leitores da sua comunidade. E quando eu digo comunidade, eu estou falando sobre todas em geral, tá? Seja ela a do Twitter, que é a que nós trabalhamos com uma frequência, seja do Instagram, seja do Scooby, etc. Outra coisa que nós pretendemos fazer dentro deste episódio é tentar avaliar algumas situações, demonstrando que até mesmo nós temos os nossos pontos fracos que podem vir a ser cancelados no futuro ou que já estão sendo cancelados agora, neste exato momento. Que a gente ignora e segue em frente. Mas antes de começar a gritaria, vou primeiro deixar a nossa convidada se apresentar a vocês. Sua vez, Amanda. E, gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Amanda, eu sou professora. Eu, inclusive, leciono língua portuguesa e literatura. E eu sempre incentivo a leitura na minha escola, então é um tema que me interessa bastante. Eu também participo lá do Perdidos da Estante, é um podcast sobre literatura e suas adaptações literárias, né, para televisão, para o cinema, etc. E é isso, aí espero que eu possa contribuir com a discussão e que a gente possa ter um papo legal, porém parece que meio polêmico. A ideia é essa mesmo. Obrigada pela presença, Amanda. Eu espero que goste do andamento das coisas por aqui e já peço desculpas antecipadamente pelas doses de loucura a seguir. Quem sugeriu o tema de hoje foi a nossa apresentadora Amy. E agora eu vou deixar ela explicar o porquê ela quis que a gente falasse desse assunto essa semana. Oi, gente, tudo bom? Então, eu posso ser assim, eu gosto de treta. Eu gosto de uma polêmica, eu gosto daquela brigazinha, aquela coisa, aquela farofa gostosa de gente brigando e de gente se odiando no final do dia. E assim, essa a ideia desse episódio específico veio por causa de um tweet que viralizou. Não tanto quanto a treta do sorvete, o que seria muito interessante, mas não. Foi de uma pet, eu não vou citar o nome aqui, reclamando porque as pessoas têm medo, tem que ficar se justificando porque gostam de ecotare e se falou sobre, você tem que falar, não, porque eu gosto disso, porque me marcou e que não sei o quê. Por que eu achei necessário a gente comentar sobre isso? Porque parece muito que, assim, cada vez mais a gente está vendo no Book Twitter, em específico, que é a rede social que eu mais uso, a necessidade desses grupos, desses tipos de livros que, sim, são problemáticos,
que o que incomoda eles é a gente apontar as problemáticas e que eles querem ser aceitos na comunidade e não serem criticados, mesmo tendo todo esse pano para manga, para essa crítica e essa, né, que agora meio que criticar Cotar virou meio que hobby do Book Twitter. E isso eu me coloco também no meio, que também virou meu hobby por bastante tempo. Enfim, eu não vou me alongar muito mais nessa justificativa, é mais porque eu acho interessante a gente debater em relação a por que as pessoas sentem essa necessidade dessa aceitação, sendo que o que incomoda é a falta de aceitação e não a problemática em si. Vamos lá. Então, para abrir os trabalhos, eu vou começar dizendo que algumas das críticas são justas, ok? Podemos nos entender assim. Porque assim, só para deixar dois exemplos bem extremos de como essa história funciona, quando alguém posta que está lendo HP Lovecraft, por exemplo, e que está gostando desse livro, a timeline fica dividida entre elogiar por essa pessoa estar lendo um clássico do horror cósmico e criticar para caramba essa pessoa que está lendo e gostando de HP Lovecraft, porque este autor é um racista e um xenófobo declarado desde os tempos que ele era vivo, e isso é conhecido mundialmente até os dias de hoje. Neste caso, eu sempre fico do lado da crítica, porque eu desenho a linha aqui. Um outro exemplo que é a autora que dá título a esse episódio, a Stephenie Meyer, a autora da Sagrada Crepúsculo, que também é conhecida por ser uma racista notória. Essa mulher, para mim, é um caso especial, até porque eu já detestava ela antes pelo que ela escrevia, somente pelo que ela escrevia, antes mesmo de saber das declarações e atitudes racistas dela. Então, sempre que eu puder falar contra a leitura de autores preconceituosos, a este ponto, como esses dois extremos que eu citei, eu vou falar contra. E eu não abro mão disso. Mas isso é uma questão minha. Vocês vão apresentar as questões de vocês aqui, uma de cada vez, e eu vou ouvir e aceitar também quem discordar da minha questão. Outra coisa completamente diferente, pelo menos do meu ponto de vista, pelo menos, é você pegar uma autora que eu, pelo menos, nunca vi ser criticada nesse nível, como a Victoria Aveyard, que escreveu o livro Rainha Vermelha, e criticar em massa esse leitor por estar lendo a Rainha Vermelha, estar amando e dizer que ele está lendo coisas de criança, porque o livro é um young adult. E o leitor ter sabidamente mais de 20 anos. Deu para entender o que eu falei? Onde a crítica é justa e onde ela não é? Deu pra entender, deu pra entender. A questão é que, assim, a tua... Eu tô já tô no meio disso também. A tua... A tua Ponto bolha de vista, né? o ponto de vista da Rai, no caso. E assim, nunca ter visto a Victoria Aveyard ser criticada. Cara, eu já vi muita gente criticando essa mulher. E eu já critiquei ela também, mas isso não foi em questão de tipo problemática e assim, foi questões de falta não vou falar que ela escreve mal, mas ela escrevendo mal, e que assim, coisas de problemas de construção e o fato de Rainha Vermelha, até as próprias pessoas que gostam falarem que o tempo ficou extremamente maçante e extremamente grande sem necessidade. E assim. Mas não é no mesmo nível de terror que existe com a HP Lovecraft. Tipo, eu nunca vi ninguém dizendo que a Victoria Aveyard expressou Realmente. racismo puro dentro das histórias dela. Eu nunca vi isso, entendeu? É diferente o nível. Só que uma coisa que eu vejo a minha bolha já é diferente. Eu nunca vi ninguém tipo, caindo, matando uma pessoa que tá lendo HP Lovecraft, porque Eu também não. é um consenso que o cara é um racista e tipo, a pessoal do abre aspas, fandom, porque eu acho que não existe nem fandom de HP Não Lovecraft. existe mais. Existe um grupinho de nichados sem cabeças
de homens de mais de 30 anos que são obcecados por ele. Só que assim, você não vê. Mas ele é por exemplo, ele já é um objeto de estudo, entendeu? Sim, Então, ele é assim, a gente tem que passar por isso. Eu Exato. passei por isso, inclusive. Eu estudei ele na faculdade, gente. que todo eu mundo. vejo é que é um consenso que o cara ele é um arrombado e ele é um racista, um babaca do cacete. Então, tipo, é diferente como, por exemplo, a J.K. Rowling e nego vir falar, não, porque você vê uma pessoa que está comprando coisa de Harry Potter e vê o pessoal comprando. Porque as próprias pessoas do fandom dela não assumem o problema da autora. Entendeu? Tu vê, tipo, influencers de Harry Potter botando Nossa, eles aí. como vítima, não vou citar nomes aqui, mas quem sabe sabe. Se botando como vítima e assim, o problema não é a autora e as coisas que ela fala. O problema é que eu já estou cansado de ficar batendo na mesma tecla e que não sei o que. Tipo, eu acho assim, é completamente diferente do pessoal que lê HP Lovecraft, entendeu? Eu até hoje. Sim, é bem diferente. Entendeu? E eu tô falando, tipo, da minha bolha. Se realmente tem além dela, e eu não tenho como falar porque não tá na minha bolha, né, galera? É isso. Tá, Anne. Não sei. É que assim, eu também não vejo só nesse lado. É porque, assim, vamos lá. Passos. Eu acho que tem uma boa parte que a gente está sendo muito específico também, citar que boa parte das críticas vem desse lado mais crítico da coisa, sabe? Às vezes é só simplesmente birrinhas, né? E a gente sabe que funciona desse jeito mesmo, de ser birrinhas e tudo mais. Às vezes não é isso só de problemática, de autor ser problemático. Às vezes é só, sei lá, não gosto dessa autora, eu não gosto especificamente de um gênero e tudo mais, e vou criticá-lo, sabe? E eu Mas também sem acho que necessário, porque, tipo assim, você e eu, nós somos duas pessoas que não são fãs de fantasia. E nem por isso nós ficamos o dia inteiro insistindo que é o gênero. sim. Não, mas eu tô citando isso para dizer que, assim, queria que a gente estivesse aqui falando de um caso de que todo mundo tem esse senso crítico de dizer, olha, eu estou criticando isso porque isso, sabe? Tendo motivos. Mas eu também sinto que boa parte de críticas vem de um lado meio bobo, sabe? Eu queria citar aqui, por exemplo, fanfic, entendeu? Eu sinto que a gente está vivendo numa nova onda de que isso está mudando. Então a gente não está vendo mais as pessoas criticarem fanfic de uma forma tão maçante como antigamente era. Eu sou uma leitora de fanfics e por muito tempo eu fiquei com muita vergonha de falar para os outros que eu lia fanfic, porque era motivo de zoação. Hoje em dia virou até uma gíria, né? É a fanfiqueira e tal. Apesar de não concordar muito com a gíria, mas enfim. Então eu sinto que neste caso não era específico a algo assim, olha, fanfic é zoado por conta disso. Era só simplesmente pessoas sendo bobas e aí achando que só porque você está escrevendo de um mundo que já é conhecido ou de uma banda específica e tal, é algo bobo. E aí entra numa questão que eu sinto que também tem, que é coisas que são para meninas e coisas que são para homens. Então, tipo assim, o fato da gente ler bastante, gostar, sei lá, de fanfic ou gostar de livros young adult e tudo mais, é motivo de chacota. Aí o cara ser o futebolístico que vai em estádio, quebra cadeira e tudo mais, aí tá tudo ok, sabe? Eu sinto que tem um negócio desse também que eu espero que daqui a um Isso tempo a aí gente é mude, né? literatura e sexismo e é assunto para outro episódio. Então, então que se a gente entrar nesse ponto, a gente vai até amanhã falando disso. Enfim, Amanda, faz a sua fala para encerrar esse ponto aqui, só para eu partir para o segundo e continuar, por favor. Bom, acho que falaram muitos pontos diferentes. Sim, mas a ideia é essa mesmo. Então, deixa eu tentar falar de uma forma que eu possa responder tudo que eu achei aqui. Sobre a questão de autores problemáticos, eu acho que depende. Por exemplo, no caso do Lovecraft,
Vocês citaram, inclusive, que ele já virou material de estudo, e isso é fato, assim, autores clássicos, na verdade, não só o Lovecraft, se a gente for parar para realmente estudar a história ali por trás desses autores, poucos se salvam. Sim. Seja por um motivo ou por outro. Se um não é racista, é machista, ou então era envolvido com trabalho escravo, ou então era envolvido com exploração de mulheres, enfim. Os problemas são muitos. Mas eu acho que na parte clássica não dá para desprezar o valor literário no sentido de estudo e de, inclusive, entender como isso aconteceu, por que ele era assim, o que isso interferiu na escrita dele ou não, até mesmo para a gente poder criticar. Sim, eu concordo plenamente. Agora, na atualidade, nós também ainda temos muitos problemas e, novamente, se for para analisar, poucos se salvam. No caso da J.K. Rowling, que vocês citaram também, por exemplo, eu sempre amei Harry Potter. E, engraçado, eu já tenho uma visão um pouco diferente. As pessoas com quem eu convivo, que também são da minha geração, que cresceram comigo e também amam Harry Potter, nós não passamos pano para J.K. Rowling. Eu acho que nesse caso, dos autores mais atuais, bom, eu gostava, gente, eu tinha 11 anos de idade, eles tinham 11 anos de idade, eu vi no cinema, para mim era tudo, entendeu? Era maravilhoso. Eu era super pertencente ali de Hogwarts, fiquei esperando minha cartinha. Mas eu cresci, e eu entendo que a fala da J.K. Rowling é ridícula, é problemática. A mulher tá completamente sem noção e deveria sofrer uma intervenção urgente. Mas eu não posso passar pano para isso. Então, eu não vou ficar dizendo que ela é maravilhosa. Não, sabe? Eu prefiro até esquecer que essa mulher existe. Então, eu acho que, novamente, eu não tenho como sentir vergonha de gostar de Harry Potter. A gente entra na questão do cancelamento que vocês estavam falando no início do episódio. Eu acho que, assim, se você gosta, você tem alguma referência no seu passado, você cresceu lendo aquilo, cara, tudo bem, sabe? Eu acho que isso é totalmente normal. Agora, não dá para você ficar, né, sabendo que tem um problema, fingir que esse problema não existe. Ele existe sim. Eu não vou ficar defendendo J.K. Rowling aqui, pelo amor de Deus. Sabe? Então, eu acho que são esses dois pontos. Então é isso. Outra coisa que a gente queria discutir nesse mesmo bloco, o ponto principal que motivou essa discussão, como a Amy falou lá no início do episódio, é a necessidade da validação em si. Então, entre vocês aqui, porque eu vou ser a última a falar sobre isso, vocês já sentiram a necessidade de serem validados por alguém, mesmo que fosse através de uma resenha crítica, para que vocês pudessem falar que gostam ou que detestam algum livro? Olha, A gente sabe, quem ouve esse podcast sabe, quando ela começa a rir, é porque tem alguma coisa muito grande vindo. Aí, ó, lá vem. olha só. Primeiramente, eu tenho que dizer que eu fui uma adolescente meio Maria vai com as outras, entendeu? Muito. Eu já vou começar aqui já com disclaimer, entendeu? Então, assim, eu era uma adolescente que atira a primeira pedra do adolescente que não foi Maria vai com as outras nessa vida dele, entendeu? É verdade. Mas, assim, eu fiquei por muito tempo vendo booktuber. Depois que eu entrei no ramo literário, tipo, eu assistia muito, consumia muito booktuber. Então, assim, já teve a minha época de que, tipo, assim, no Felipe Neto do youtuber, e assim, eu usava ele assim, ele odeia tal coisa, então eu me sinto validada o suficiente também pra odiar tal coisa. A pessoa tá criticando um livro, mas eu gostava de tal livro. Aí eu vi o vídeo da pessoa falando mal do livro e falei, realmente é ruim. Então, assim, eu era esse tipo de adolescente, entendeu? Então, assim,
Sim, eu já tive muito esse negócio de querer ser validada, até pra odiar, pegar muita coisa de tipo, até argumentos pra odiar tal coisa, eu pegava pra poder, sabe, pra manter meu argumento. Ah, mas de onde você tirou isso? Você consumiu tal coisa pra ficar falando mal? Não, mas eu tô falando mal, entendeu? Essa era eu adolescente, era insuportável. Mas enfim. É, hoje em dia, nem tanto. E, tipo, por causa desse meu passado obscuro, eu até entendo a necessidade das pessoas de, tipo, eu gosto de tal coisa, eu quero que as pessoas continuem, falem bem de tal coisa pra eu. Porque eu tenho um gosto muito bom e que é impecável e não tem nada de ruim nas coisas que eu consumo. Mas tem bastante, na verdade. Bom, eu já sou o contrário. Eu fui Maria vai com as outras em uma boa parte da minha vida também. Inclusive, já para começar, né? Os dois pés no peito. Eu comecei a ler Crepúsculo porque eu tinha uma amiga que hoje não é mais minha amiga, mas na época era muito minha amiga. E ela ficou fissurada pelo o Taylor Lautner, então ela era muito fãzaça do Jacob. E olha só, né, gente, pelo amor de Jesus Cristo, ela era apaixonada no Jacob. E aí eu falei assim, menina, o que você tá falando? Aí ela falou que era do livro e tal. Aí eu ganhei de aniversário e comecei a ler e me apaixonei e entrei ao mundo da literatura a fundo e tal e comecei a ler, né? Por aí. Então, desde aquela época, que então assim, a gente já tem que pensar que daquela época já tinha gente odiando Crepúsculo. Não, tipo, por conta da autora e tudo mais, era realmente por causa de rixa. E o que a gente vê hoje, por exemplo, acho que não mais, né? Ainda tem essa rixa meio de livro, assim? Não, né? Tipo Harry Potter com Crepúsculo, que tinha Divergente com Hoje Jogos em dia Vorazes. tem de rixa, mas com outros livros, não são mais esses Eu livros. vejo assim, por exemplo, acotar com Crescent City, por causa É desse isso, crossover que é vai ter. isso. Nossa, aí nem faz Mudaram-se sentido, é da os mesma livros, autora. segue a É a rixa. mesma autora, mas ela vai ter crossover. Então, tipo assim, as pessoas gostam muito de Crescent City, que é um fandom separado. E elas falam, porque a Kotar é um lixo, e Crescent City é incrível, o que não faz muito sentido. Ah, entendi, enfim. Não, então, aí já nessa época eu já não ligava pra quem criticava, então, tipo assim, Crepúsculo é uma merda. Aí, no começo, óbvio, ainda ficava, ai, não, porque não sei o quê, igual criança chorando, né? Porque eu também tinha 11 anos, né, na época. Mas hoje eu não tô nem aí, é ruim, é ruim. Eu gosto, fazer o quê? A autora é uma merda, a autora é uma merda, é um lixo de pessoa, mas fazer o quê? Nostalgia, não concordo com ela, mas querendo ou não, eu só tô aqui falando com vocês hoje por causa dela. Dela não, da saga, né? Enfim. E hoje em dia eu continuo a mesma coisa. E, aliás, eu sempre falo pra todo mundo aqui desse podcast já sabe que eu sou uma senhora do gosto ruim. Entendeu? Então eu não tenho problema. Eu só leio livro ruim, entendeu? Livro ruim, pra baixo, assim, entendeu? Leio livro ruim, leio bastante livro problemático, inclusive, falo muitas das problemáticas aqui que eu leio. Não tenho vergonha de falar que eu leio. Inclusive, eu já deixo aqui um aviso, senhorita Bridgerton Stan, vocês estão virando umas chatas, hein? Pelo amor de Deus, todo mundo já sabe que todo mundo é problemático nesse livro, todo mundo sabe. Você fica colocando o Anthony nessa caixinha de perfeito e ele é um chato também, ele é um escroto com a Kate em muitos momentos desse livro, tá? Não sei porque vocês estão se fazendo de fingidas. Inclusive, antigamente vocês nem falavam dos gatilhos do primeiro livro. É isso. Nunca na minha vida isso foi um problema. Inclusive, falo até hoje. Só lá no negócio de fanfic, mas na internet, né, quando eu falava sobre, eu nunca escondi que eu gostava das coisas. E acho muita besteira você ficar se validando por causa de crítica. Eu não gosto de Acotar, por exemplo. E se eu gostar de Acotar, eu ia falar, e daí? Eu gosto do Ricante feminista. Hoje, é isso. Um risante de feminista, a gente entendeu. Tá bom. Isso. A gente entendeu. Enfim, Amanda, faz a sua fala para eu poder encerrar. Meu Deus do céu. Eu acho que eu nunca liguei muito pra isso. Também, assim, eu vou ser bem sincera que eu gostava de umas coisas meio mainstream, porque na época Harry Potter era super mainstream, por exemplo. Então, sei lá, eu acho que eu nunca me importei muito com isso.
Depois que eu cresci, inclusive, eu não fujo da polêmica, não. Então, assim, por exemplo, de repente, eu vou até levar a discussão para uma outra área, mas, por exemplo, autores mais clássicos, gente, não é perfeito porque é clássico, sabe? Tem autor clássico que é Uhum. chato pra caramba, A gente falou isso aqui várias vezes já, em sabe? É outros chato. episódios. Não escreve bem, sinto muito. Sabe? Não é porque todo mundo venera que eu vou dizer que, ai, gente, Iracema é ótimo. Não, gente, Iracema é horrível. Eu Obrigado, odeio Iracema. obrigado. Eu tive que dar essa porcaria 2 vezes na faculdade. Eu não gosto de Iracema. Eu também não. Então, assim, não tenho muita vergonha da falta de validação, não. Mas entendo que existe. E aí, Cara, o que foi agora? eu acho que eu nunca conheci uma pessoa que genuinamente goste de Iracema. Tá Tipo, vendo? É porque se essa pessoa falar que sim, ela é doida. Você tem que internar uma pessoa dessa. Não é questão de doida, não. Eu acho que é uma questão de elitismo falar que gosta desse tipo de livro, sabe? Tipo, eu sou superior a você, porque eu leio literatura clássica brasileira. Olha, eu Mas, vou contar tipo, pra você. A pessoa que fala assim, eu gosto de Iracema, é a pessoa que ela vai chegar no tweet lá da menina do sorvete e vai ficar reclamando. Por que que você postou? É essa pessoa. É esse chato, entendeu? cara, tem um senhor no meu trabalho que, assim, é o estereótipo do senhor de idade, que é conservador, os caramba, quatro. Pessoa gente boa, mas só que, assim, abre a boca 2 minutos pra falar, você já fica, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu cheguei falando pra ele que achava Iracema ruim. Ele não chegou falando que é bom. Falou assim, não, é um livro importante, entendeu? Nem a pessoa que ela mete que literatura clássica é o suprassumo da literatura, ela consegue falar que Iracema é bom. É um livro importante. Importante. Esse é o argumento. importante eu acho importante, inclusive, pra gente poder criticar com mais propriedade, criticar com mais gosto. Exato. Sim. Então, encerrando a minha parte, deixa eu explicar a vocês como é que foi o meu crescimento com a literatura do mesmo jeito que a Anne fez. Eu fui a pseudo fã do Felipe Neto, eu digo pseudo nesse caso, porque eu não assistia a todos os vídeos dele regularmente, como todas as pessoas faziam, na época que ele estava fazendo Não Faz Sentido. Eu assistia um ou outro esporadicamente, quando eu estava afim, e assim seguia. Quando ele lançou o livro, o vídeo sobre Crepúsculo, aquele famoso vídeo sobre Crepúsculo, que a essa altura já deve ter batido que os 200 milhões de visualizações, Oh, ou mais, Sim. eu já tinha lido Crepúsculo naquela época, já tinha visto o filme, então eu fui assistir o vídeo depois. Eu já odiava antes dele falar sobre. Então eu não fui incentivada pelo trem do Felipe Neto. Eu já embarquei no vagão sabendo o que eu estava levando. E eu era do fandom de Harry Potter, mas eu era do fandom ferrado de Harry Potter, ao ponto de eu matar fã de Crepúsculo na facada se viesse pra cima de mim. Eu era desse nível. Nossa, amiga do Eu era céu. desse nível de pessoa porque eu não gostava nem de ficar perto. A única fã de Crepúsculo que eu aceitava ficar próxima de mim era a minha ex-melhor amiga. E mesmo assim, eu aceitava porque ela calava a boca. Ela sabia, ela sabia, ela sabia que era errado o Edward brilhar no sol. Então, quando ela ia falar bem desse livro para alguém e eu estava perto, ela tirava a parte dele brilha e falava do amor. E assim, eu fiz uma concessão por ela e ela fez por mim, porque o nosso acordo era o seguinte: ela ia assistir todos os filmes da Marvel comigo, que era uma coisa que ela não gostava tanto, mas eu amava, e eu ia assistir todos os filmes de Crepúsculo com ela no cinema, que era uma coisa que eu detestava, mas ela amava e eu tava lá pra fazer ela feliz. que bom que isso aconteceu quando o ingresso do cinema tava barato, né? Porque É verdade. Sim, hoje em dia, assim, chegar propaganda pra mim, muito obrigada, mas não. enfim. Aí aconteceu esse rolê todo, nós paramos no falar, desfizemos a amizade, e as duas eu acho que hoje entendem que essa saga é uma piada. Assim como a saga favorita dela, que nem era Crepúsculo na época, era Fallen, também é uma piada. Sim!
Moving on. Para outro lado dessa moeda. Eu sou a tal da pessoa que foi criada dentro de uma casa onde eu era a única que lia livros com frequência. Então, basicamente, todo mundo achava que, por causa desse detalhe na minha vida, eu tinha que ler autores que fossem grandes e não autores que fossem fúteis. E eu ainda era adolescente nessa época, então me encheram de livro clássico. Eu li Brás Cubas, eu li Iracema, eu li Helena, Meu Deus. eu li Sertão e Veredas, eu li A Terceira Margem do Rio, eu li A Hora da Estrela, inclusive detesto. Enfim, eu li uma caralhada de livro clássico. Se eu ficar fazendo a lista aqui pra vocês, vou até amanhã. Alguns eu detesto, friamente. Outros eu acho super válidos da leitura até o dia de hoje. A exemplo disso, Brás Cubas. Mas eu escolho bem para quem eu recomendo esses livros, porque, especialmente Brás Cubas, existe uma... Eu odiei. Tanto faz. Existe uma linguagem ali que você precisa ter uma certa bagagem antes de você ir atrás desse livro. Porque se você não tiver bagagem de linguagem antes, você vai se ferrar com esse livro completamente. A Terceira Margem do Rio, mesma coisa. A linguagem é complicada e é melancólico pra cacete. Então, pra você ler esse livro, você que tá no clima. Se você não estiver no clima, você não vai conseguir ler esse livro até o fim. Ou seja, você não pode ler esse livro sendo emo. Pode meter... mas isso é assunto para outro dia. O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: eu sempre fui uma leitora diversa, não porque eu quis ser assim, mas porque o mundo e as circunstâncias me fizeram dessa forma. E o fato de eu gostar ou não gostar de alguma coisa nunca importou para ninguém ao meu redor. Nunca importou para ninguém, porque eu sempre fui garota estranha. Eu já era estranha, eu já era deslocada, eu já era a excluída do rolê. Então ninguém ligava para o que eu gostava. Ninguém escutava o que eu falava. Então, quando eu comecei a ir para a internet para poder falar dessas coisas, eu só acabei encontrando outros excluídos como eu. Isso fez com que eu não tivesse vergonha nenhuma de falar sobre o que eu gosto, que eu deixo de gostar. Não é à toa que eu tenho esse podcast hoje. Não é à toa que o meu blog tá aí há 6 anos, entendeu? Então, assim, da minha percepção de mundo, uma pessoa que ouve rock europeu, ai, tá por cima, que gosta de filmes de horror psicológico, que é viciada em horror de demônio. Eu, do meu ponto de vista, bicho, com o passado progresso que eu tenho, o presente que eu tenho, vocês não têm que ter vergonha de dizer que gostam de nada. Então, se eu não tenho vergonha de dizer que eu gosto de... Só para dar exemplo baixo aqui, que um dos meus filmes favoritos de horror é justamente Jogos Mortais 2, vocês não têm que ter vergonha de porcaria nenhuma. Tá me entendendo? Perdão, amiga. Cara, que é Ei, com Jogos Mortais 2. Para! Se ela meter, sei lá, o 3, o 4, tudo bem, mas o 2 nem é tão ruim assim, para. Entendeu? O 1 eu gosto muito, mas agora se eu for colocar num lugar de favorito, assim, é o 2, porque ele tem uma forma de tortura muito especial dentro dele. Enfim, outro filme favorito da minha lista, O Albergue. Então, assim... Esse é bom. Puta que pariu, hein? Então assim, se eu continuar a lista aqui, nem falo. Não tenham vergonha de admitir que vocês amam, não tenham dúvida de admitir que vocês detestam, senão vocês vão acabar se tornando pessoas sem alma no final dessa história. É isso. Próximo E bloco. sem personalidade, né? Só um comentário assim, tenha vergonha de assumir que você ama, por exemplo, se você gostar do 365 dias. Aí você tem que ter muita... Realmente, neste ponto você está certa. Aí o meu caso, eu digo que é problema seu e da sua psicóloga. É muita vergonha. Vergonha. Tenha vergonha, sim, É problema seu e da sua psicóloga, porque eu não tenho mais nada a dizer sobre isso, que eu tinha pra dizer sobre isso, eu já disse nos outros episódios. Tenha vergonha, porque eu vi status de gente que eu conheço botando uma cena da menina falando que não precisa de 365 dias porque ama o cara e achando essa frase maravilhosa. Toma vergonha, vira gente. Tá bom? Vira gente. Ai, ai. Chegamos no último bloco desse programa. E agora nós
eu vou ler o depoimento de um dos nossos ouvintes sobre o assunto de hoje e nós vamos tentar fazer um comentário a partir deste depoimento. Se prepara que é textão. Então, a nossa ouvinte Hillary, ela é produtora de conteúdo no TikTok. Eu vou deixar o arroba dela para vocês seguirem ela no BookTok, na descrição desse episódio. Mas o que ela disse sobre o tema foi o seguinte. A era da informação trouxe muitas possibilidades de contato com muitas coisas diferentes, inclusive na literatura, o que é muito positivo, mas também traz algumas coisas um pouco problemáticas no que diz respeito ao que você consome para si mesma e como é visto pelos outros, porque também é uma era de muita exposição e acessos. Isso faz com que a gente se sinta um pouco suprimido pelo fato de gostar de determinadas coisas, tendo o acompanho das redes em cima disso, principalmente no TikTok, onde as pessoas ficam receosas de dizer que gostam de determinado estilo de livro ou gênero literário, porque muitas delas já admitiram que esconde e fingem não ler para o seu público certas coisas porque sabem que perderiam audiência. Acredito que essa abordagem de deixar de ler obras por causa de determinados grupos não é a resposta mais legal. Se a gente analisar muito do que temos acesso em tudo, dá para encontrar um problema ou formas de invalidação. Até porque, quanto mais a gente faça de A, B e C, nem sempre a abordagem inclui espaço para outros pontos. Exatamente porque quando a gente foca em uma coisa específica para criar e desenvolver, claro que outras coisas surgem, trazem questões negativas e pejorativas. Mas invalidar pessoas pelo que elas gostam ou desgostam e fazer com que produtores de conteúdo e leitores no geral se sintam aprisionados porque não devem ler tal coisa é um pouco sufocante. Mediar essa interação é bem complicado, mas eu, Hillary, gosto de que as pessoas tenham liberdade para conhecer as obras e julgar por elas mesmas. Quando a gente obriga elas e causa esse medo de que elas tenham contato com algo, você cria uma situação bem desconfortável, sem saber que às vezes uma obra que não serve para você pode muito bem servir para outra pessoa. A gente tem que também ter jogo de cintura e entendimento desse contexto geral, sabe? Senão a gente se joga as pessoas em caixinhas e aprisionam também de um jeito ruim. Literatura é muito diversa, como toda a arte, e precisa ser vista pelos vários problemas e ângulos, percepções, sempre mostrando se há problemáticas, apontando-as, mas não impedir que a pessoa possa ter esse contato. Então a gente precisa ser mais tranquilo na hora de falar sobre um livro, porque muita gente é influente e realmente influencia as pessoas a criarem um movimento e uma onda de reprovação de quem consome certa coisa. E isso não é positivo, porque você não permite que a pessoa fique confortável para ler e julgar também os seus pontos. Então eu pergunto a vocês, ela perguntando pra gente, como que a gente vê esse ponto dentro dessa temática de como os influenciadores digitais devem abordar quando falam de um livro que algumas pessoas julgam, não necessariamente por ser problemático, mas por ser uma temática que as pessoas marginalizam porque acham que não é bom o suficiente. E como que os influenciadores deveriam abordar essa questão dessa prática? Eu vou começar imediatamente respondendo e vou passar a vocês. No meu lugar de produtora de conteúdo, eu nunca deixo de falar de um livro, quer eu goste dele ou não. Até porque eu preciso informar essas pessoas. Eu estou sempre informando aqui. Um dos objetivos principais desse podcast é informação. E eu já brinquei várias vezes aqui que se algum dia a gente parar de falar mal de livro nesse podcast, a gente fica sem pauta. Porque não rende assunto você ficar só elogiando. Então, por isso, no meu lugar de como produtora de conteúdo, eu não deixo de falar sobre nenhum livro dentro do meu espaço, porque eu sei que, do mesmo jeito que eu sei que eu vou ser julgada por ter lido aquilo, eu, ao mesmo tempo, estou me justificando do porquê eu procurei essa leitura. Outro ponto disso também é que, há algum tempo atrás, no ano passado, não lembro exatamente que parte dele, mas no ano passado que isso aconteceu, uma influenciadora preta, que eu vou preservar a identidade, foi convidada a fazer uma publi sobre o autor Jay Kristoff. Para quem não conhece a figura, ele é um conhecido antissemita e ele faz piadas anti-islâmicas e anti-muçulmanas. Então, assim, dentro e fora dos livros dele, tá, gente? Então, assim,
o cara já é conhecido notório por isso, mas ele ainda tem fãs desse ramo da fantasia, né, que é o gênero que ele escreve, porque Não sei quem que é. porque ele é o autor de Nevernight, sabe? Eu esqueci o nome de outros dos livros dele, mas o principal dele é esse. É Aurora Rising. Aurora Rising. É esse cara. Essa influenciadora preta foi convocada a fazer esse tipo de publi. Ela anunciou que ia começar a ler. Não lembro exatamente qual o livro dele, mas ela anunciou que ia começar a ler o tal do livro. E uma galera veio em cima dela com uma força tremenda, como se ela tivesse sido a única influenciadora a ser convocada para ler esse livro, como publi, dizendo que, logo você não é antirracista, você é uma pessoa preta, você vai mesmo ler o livro de alguém que é um conhecido antissemita, nanana. Pode até ter acontecido, mas eu não vi a mesma retaliação para cima dos influenciadores brancos que foram pagos para fazer a mesma leitura. Então, assim, por que ela? Por que ela virou alvo? Se um grupo foi pago, não só ela. E quando você é pago para fazer uma leitura, você não escolhe essa leitura. A editora escolhe por você. É um trabalho, E né? se você dizer que, eu me recuso a ler esse tipo de livro por causa desse motivo, a diretora não vai, a editora responsável não vai dar colher de chá para você e falar assim, mas eu leio esse outro aqui. Eles simplesmente vão desclassificar o trabalho e você vai ficar sem receber nada. E nem Deu vai pra ser entender? chamado para outra publi, é isso? Exato. Você deu para entender como é que funciona esse trabalho aqui? O porquê que é difícil você entrar em trabalho de produtor de conteúdo? Quando uma editora ou uma agente literária manda esse tipo de coisa pra gente, a gente não pode recusar caso a gente queira esse publi em si. Porque se a gente recusa por motivação de honra, vamos dizer assim, exemplo, caso essa editora, que você sabe muito bem qual é, eu não vou repetir o nome dela aqui, caso essa editora trouxesse um livro outro qualquer para o Brasil e me escolhesse para resenhar aqui nesse podcast, porque eu sou a resenhista de terror desse grupo, e falasse assim, lê esse livro aqui, e eu soubesse que o autor em questão é uma pessoa neonazista e que ele escreve sobre neonazismo nos livros dele, inclusive tentando converter pessoas aleatórias ao neonazismo dentro dos livros dele, com os discursos velados que ele usa, eu ia me recusar por motivos de honra. Ia para a internet falar disso, eu estou dando exemplo, eu estou dizendo o que eu vou fazer. Eu ia para a internet falar disso e eu ia perder todas as outras chances de trabalho, porque todas as outras editoras iam virar para mim e falar assim, ela é militante, não vale a pena trabalhar com ela. Eu acho que deu para entender o problema, né? Sabe o que eu acho? Só um comentário aqui rapidinho. Essa questão que foi levantada, eu não tô falando que é certo, mas eu acho que reflete, tipo assim, o seu público reflete o seu conteúdo. Então, assim, se no teu conteúdo é igual você falou, que caíram matando em cima da menina. Não tô falando que a culpa é da menina, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, o fato dela ter. Tipo assim, se eu chegasse hoje e eu fosse paga pra resenhar, se eu tivesse influência, né? Porque eu não tenho, mas enfim. Se eu fosse uma pessoa que tivesse influência depois de todos os discursos que eu já dei, e eu fosse paga pra resenhar e falar bem de um livro da Sarah J. Maas, por exemplo, o meu público, levando em consideração a forma que eu falo e de como essa mulher é problemática, que eu não gosto da autora, e o meu público ia cair matando em cima de mim, diferente de uma influencer que, sei lá, só é uma pessoa imparcial e não põe muito. Ela é uma influência de fantasia, ficção científica, suspense policial e etc. Ela é focada nisso. E ela fala sobre muitos autores bons, muitas pessoas pretas que escrevem já mandaram públicos para ela e ela já divulgou muito bem esses livros. Acontece que o livro em questão do que eu estava abordando, que eu não lembro o título, desculpa, gente, eu não lembro o título. Eu sei que é um livro sobre vampiros. Ele ficou muito hypado antes mesmo dele chegar às livrarias aqui no Brasil por conta do trabalho artístico dele. Porque o trabalho artístico desse livro foi um nível massivo de excelência, muito bem trabalhado, por sinal, que conquista o leitor à primeira vista antes de saber o conteúdo do livro, somente pelo trabalho artístico. Então,
esse hype do trabalho artístico fez esse livro ser muito bem vendido antes mesmo dele chegar na mão dos influencers. Então, basicamente, é um livro que nem precisava dela para vender, entendeu? Ele já ia vender muito sem ela. Aí incluíram ela nessa publi e ela só anunciou que ia começar a ler o livro. E o pessoal veio retalhando pra cima dela. Foi isso que aconteceu. Eu devo ter me explicado mal no início. O negócio é o seguinte: o problema dessa história toda é que na hora de abordar um livro que é visto como não bom o suficiente, ou na hora de abordar um livro que você sabe que a maioria desgosta, você tem que dar umas Paulo Hatz. E eu vou aqui citar uma pessoa que eu, particularmente, não acompanho com tanta frequência, porque o conteúdo dele, para mim, é mais do mesmo. Para mim, mas enfim. O Paul Hatz tem essa habilidade de ler coisa que ele sabe que vai dar hype, ou que ele lê qualquer bosta, literalmente qualquer bosta, e ele, e ele traz essa qualquer bosta que ele lê para esses vídeos no YouTube, dizendo, gente, tô chocado, gente, nananã. E isso dá muita audiência para ele, porque ele tá lendo um livro que as galera que tem entre 11 e 16 anos tá lendo, só que é o cara que tem 30 anos nas costas. E é isso que move a audiência dele. Ou seja, ele tá completamente no parâmetro errado, mas isso é engraçado ver ele reagindo, então as pessoas lotam os vídeos dele de visualização por causa disso. E quando eu falo você que dá uma de Paulo Hatz, é justamente isso. Você tem que fingir que você é idiota e ler um livro que não foi escrito para você, não foi escrito para alguém da sua idade, não foi escrito para alguém do seu público e falar estritamente isso. O livro é sobre isso, eu gostei disso, não gostei disso, se você quer ler é problema seu. E deixe o público decidir. É essa a forma de abordagem. Quem quiser acrescentar, acrescenta. Eu Ah, só queria falar uma coisa, assim, eu acho que tem uns conceitos que eu vejo um pouco problemáticos, sabe? Bom, pra deixar bem claro, eu sou a favor da pessoa ler o que ela quiser. E eu acho extremamente triste que uma pessoa tenha que se limitar a ler só coisas que sejam engajadas, ou então não ler coisas que sejam consideradas bobas ou que sejam consideradas infantis ou que venham de autores que são problemáticos, como a gente já citou antes, né? Porque assim, é igual filme, gente. Você não precisa ver ganhador do Oscar, Scorsese, sei lá, filmes cult o tempo todo. Também é legal ver, sei lá, O Máscara, filmes do Adam Sandler. Sem julgamentos, sabe? É o seu entretenimento. Contanto que você saiba que nem tudo são flores, né? Mas eu acho triste você se limitar a ler alguma coisa só porque alguém diz que não deveria. E aí nisso entra essa questão de, por exemplo, Young Adult. Então quer dizer que uma pessoa, um idoso, não pode ler Young Adult? Por que se a gente faz adolescentes de 15 anos lerem Iracema na escola? Sabe? Tem idade? Eu acho que a menos que seja alguma coisa 18 mais, tipo 50 tons de cinza, não dá muito para falar sobre idade em leitura. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Sim, Mas eu não gosto muito desse Uhum. rótulo, sabe? Tipo, você não pode ler isso porque não é pra sua idade. Isso é bobo. É, Agora mas você a gente tem que dar uma cresceu e você segurada tem nessa que ler. questão por causa da classificação indicativa. Sim, mas então, Existe por isso que uma eu tô lei em falando. cima disso, então a gente tem que dar uma segurada nisso. Então, Tô é isso que eu tô falando- falando. A menos que seja algo que realmente tenha um problema de pornografia, violência explícita, enfim, livros 16, 18 mais, não tem muito por que se falar em idade, sabe? Se você tem 18 ou 30 ou 75 anos, qual o problema de você ler Young Adult? Eu não consigo ver esse problema. Bom, então vou passar para o meu. Eu acho que assim, naturalidade. A gente tem que pensar em todos os casos com naturalidade. Eu concordo também nessa parte em questão de idade, até porque se você quer fazer que seu público não seja aquela bolha que pode estourar na hora que um autor, igual a Rai falou da influenciadora, chegue em você como público, você tem que ler vários gêneros, de várias formas, de vários conceitos e tudo mais.
O que cabe é você falar sobre eles com naturalidade. A gente tem que pensar que quando a gente está falando de influenciadores, sempre vai ter uma questão de opinião. Não adianta você tentar falar assim, putz, eu sou um influenciador de informação. Porque, de fato, assim, talvez você não seja. Tudo que a gente fala tem... Meu pai do céu, eu estou engasgada. Tudo que a gente fala tem, de fato, uma opinião. Tem um fundo ali de uma opinião que vai de você conquistar o seu público a partir daquilo. Então, eu acho que quando a gente está falando de livros que são problemáticos, vamos por aqui. Você está falando de um livro problemático, mas você gostou de tal ponto. Não acho que seja um problema você falar assim, ó, esse livro é muito problemático, acontece isso. Mas, ó, isso aqui é legal. Porque aí você tá voltando a dizer aqui, né? Tipo assim, ó, esse livro, ele é problemático, entendeu? Ele é problemático. Mas aí, se você quiser ler por causa disso aqui que é bom, aí você vai e lê, porque isso aqui é bom. Eu só queria dizer que Não, eu concordo plenamente com o que a Anne tá falando. Ok, Yasmin, vai. Assume. cara, então, eu concordo plenamente com tudo que vocês estão falando. Só que uma coisa que, assim, eu noto muito, até tanto em questão de leitores quanto influenciadores, é que, assim, muitos, tipo, não... A gente até comentou sobre isso, mas a gente estava falando mais de autores. A crítica parece que machuca a pessoa, sabe? Então, tipo, às vezes, cara, as pessoas não estão nem, sabe, tacando hate em você. É só falando sobre porque, por exemplo, você recomenda, fala sobre um livro, igual a Anne estava falando, que tal livro ele tem tais problemáticas e tal. E tem influência. O que eu já vi de influência no BookTok, que, tipo, eles só falam, gosto muito de tal livro, ele é isso, mas, tipo, não fala questão de gatilhos ou coisas, tipo, podem chocar. Gente, pelo amor de Deus, eu fui parar naquela porra daquele livro da Jasmine com o Jafar sem saber que eu tava me metendo no meio de um livro de BDSM, tá ligado? Porque Mas assim, o TikTok, você tem uma limitação de tempo. Que é o que mas vale pro Reels do Instagram também. Existe sim, uma mas existe assim, elas botam, existem as legendas. E tem uma cultura de pôr legendas no TikTok. Então, tipo, não é por causa de questão de tempo. Você não consegue falar, põe a legenda, sabe? Ninguém lembra aquela merda, sério. Mas, cara, pelo menos assim, só pra falar, cara, a culpa não é minha, que você não leu, eu avisei. Entendeu? Entendeu? É legal ter esse respaldo de tipo, a culpa não é minha, eu avisei, tava na descrição, tava na legenda, etc, 4, tava no link que eu anexei. A legenda não a da descrição, eu tô falando da que fica na tela. Ah, sim, beleza. Falando da Enfim, tela. mas aqui fica na tela é justamente geralmente eles usam para legendar o que eles estão dizendo ou para chamar a atenção sobre o que é mais interessante, não sobre o que tem de problema na história, porque senão ninguém ia ler essa porra. Cara, é aquilo, eu acho que, tipo, manter aquilo que eu disse. O seu público, ele reflete o seu conteúdo e você, querendo ou não, assim, é meio chato virar e falar, você tem que ser responsável, o que, não sei o quê, porque não é culpa do influenciador a forma que o indivíduo vai agir. Mas, Sim. querendo ou não, você tem responsabilidade por aquilo que você fala. Se você tem um nível de influência, você tem responsabilidade. Entendeu? Sim. Então, tipo, não dá pra falar que eu sou 100% inocente porque as pessoas que me acompanham fizeram tal coisa, entendeu? O mínimo que você tem que fazer é o disclaimer de eu falei para as pessoas não fazerem isso. É por isso que tantos vídeos de pessoas criticando outras no YouTube, as pessoas avisam no início, olha, eu não estou fazendo isso daqui para vocês virem atacar as pessoas, entendeu? Exato. E eu já acho uma morte súbita você ter que avisar, porque É que, cara, querendo ou não, você não tá falando só com as pessoas, tipo, que têm noção da realidade e que não pegam uma coisa que, tipo, um livro para levar pro lado pessoal.
você tá falando tanto com pessoas normais quanto com as outras pessoas, entendeu? Porra, a gente vê gente brigando na internet por causa de BBB, tá ligado? Então, É, assim, e termina em sangue. é isso, entendeu? Então, tipo assim, a gente, o mínimo que o influenciador pode fazer é esse disclaimer, entendeu? É um ó, ter que avisar? Sim, mas cara, querendo ou não, é responsabilidade. Principalmente porque falta uma peça do que ela tá recomendando. Porque é muito fácil ela ter chegado no vídeo, não criticando a pessoa que fez o vídeo, tá? Calma. Mas é muito fácil ela chegar e colocar no vídeo, você quer ler uns hot, que é feito com os vilões da Disney, e aí colocar as capinhas dos livros e tudo mais, e não explicar direito, que tipo assim, ó, nesse mundo aqui tem BDSM, tem uns fetiches meio estranhos, sei lá, entendeu? Não, assim, cara, eu sou a pessoa, eu conheço muita gente que é assim, que quando eu pego um negócio que uma pessoa falou o cerne mais ou menos pra mim, e, cara, eu não leio sinopse. Há muito tempo que eu não leio uma sinopse. Então, tipo, eu tô pegando tua recomendação e eu vou ler, tá ligado? Eu sou a pessoa que, tipo, tanto faz questão de. Eu sou muito difícil de ficar gatilhado, já falei isso várias vezes nesse programa. Mas, assim, é quando você abre o livro e tem o aviso que tem sexo consensual sem consentimento, é estranho, entendeu? Então, tipo, o mínimo que tinha que falar, aviso que tem questão desse tipo de fetiche. Ponto, tá ligado? É só isso, é Se só ela isso. tivesse colocado que tem BDSM no meio, você já engloba vários outros gatilhos que vão além do tipo assim, esse fetiche em específico. São fetiches que vão, sei lá, de levar um tapa a fetiche de falso estupro, que esse é o fetiche no caso, né? Que a Yasmin, a Amy, Yasmin, enfim, tá falando. É esse fetiche. Eu acho que eu concordo um pouco com isso, mas eu também acho que depende muito do público. Só que eu tenho um pensamento que talvez até seja um pouquinho errado. É que eu acho que a galera no TikTok, eles querem vender essa imagem de que, tipo assim, cara, eu encontrei um livro muito bom pra mostrar pra vocês e fazer uma trend nova, entendeu? O Sim. foco dele não é de falar assim, ó, eu leio esse livro, porque, sei lá, ele é da Disney e tal, e ele tem BDSM. É tipo assim, nossa, você quer conhecer esse livro aqui e tal, não sei o que, sabe? É pra criar uma trend, é simplesmente por conta de influência mesmo, de visualização, like. Que é como eles Sim, vivem, né? A gente sim, não pode julgar mas tanto. é responsabilidade zero, né? 0,00000 menos 3. Mas é porque eu também acho. Perdão. É que eu também acho que é um efeito dominó, tá ligado? Sim. Porque, por exemplo, quando a gente tá falando a Sarah J. Maas, eu vou usar ela também. Ela é um efeito dominó. O dominó dela tava encaixadinho com todo mundo adorando. Uma crítica e estourou o dominó. E é por isso que tanta gente critica hoje. Assim, sim e não. Eu vou ser o advogado do diabo aqui de novo, igual foi com After, eu vou ser o advogado do diabo. A Sally tá em espírito nesse programa. Então, eu vou falar que, assim, estamos num ponto de que realmente falar mal de Acotar, agora nem tanto mais, mas, tipo, falar mal de Acotar dá engajamento. Então, Sim. a gente tem aquele menino do TikTok que ele literalmente imprimiu uma blusa do Rissand e ele ficava vários vídeos dele falando mal do Rissand. Então, tipo assim, eu vi que deu certo, vou continuar fazendo. E a gente tem pessoas no Book Twitter em si que o que tem de gente que é provavelmente capaz de, tipo, nunca nem ler os livros, tá ligado? Nunca leu nem o primeiro. O mínimo que você tem que fazer pra falar mal dos negócios é você consumir o primeiro, no mínimo. Então, tipo assim, gente que nunca leu o primeiro, virar e falar mal do livro, falar o discurso pronto do Rizante, eu não estou falando que está errado. O discurso pronto está certo, realmente tem aquilo no livro. Mas chegou ao ponto de que a crítica a esse livro não é mais crítica e sim busca por engajamento. Então, tipo, Sim. você vê, eu vi, por exemplo, nesses dias no Twitter um menino postando assim, porque eu vi uma pessoa lendo a Cotar no ônibus, deu vontade de tacar o livro longe. Ninguém é assim na vida real, garoto. Se toca, ninguém é assim, ninguém liga. Tu tá andando no ônibus capaz da pessoa nem olhar pro porra do teu livro, e se olhar, vai falar, legal, a pessoa tá lendo. Tá ligado? Ninguém é assim na vida real. Ninguém Até liga, ninguém se importa. é real.
é o seguinte, sobre o discurso pronto que você está falando, várias coisas que eu falei sobre a Cotar, sem ter lido os livros em si, foi por conta do discurso pronto que você e a Anne fizeram para mim. Sim, não, mas tipo, tem diferença, Entendeu? sabe? Porque eu nunca iria ler aqueles livros, nem se eu tivesse 14 anos, hoje eu leria aquilo. Porque eu não ia me interessar. Isso é uma questão minha. Eu não iria me interessar e pronto. Eu lembro de quem eu era com 14 anos e eu não ia me interessar por aquilo. Então, assim, muitas das coisas que eu falei mal e condenei de Acotar, After, até Estilhaça-me e outros livros que eu não li, eu disse o que eu disse porque eu fui alimentada a isso. Isso é errado? Pode até ser, mas é consequência. Você tem uma galera cantando uma música para você há tempos, uma hora você vai começar a cantar junto. Sim, eu concordo. Isso sim eu concordo. Tipo, não, eu não me conheço dizendo, olha, ó, mas assim, o que eu tô querendo dizer é no sentido de que, tipo, tu entra no Twitter da Rai, por exemplo, qualquer coisa que ela tem falando de Acotar, ou é interagindo comigo e com a Anne ou com outras meninas, porque eu não vejo nunca vi um tweet seu falando o discurso pronto, entendeu? Existe Ah, uma sim. diferença de tipo, você tem a informação de tal coisa, porque eu, por exemplo, tipo, tenho informação de livros de Acotar que eu não li, entendeu? Eu li o primeiro, e tipo, o segundo até a metade. O resto que eu sei é que, tipo, literalmente a minha amiga contou a porra toda. Então, assim, você tem conhecimento da história, você tem conhecimento dos problemas que tem lá, mas você não tá usando isso pra ganhar engajamento, tá ligado? Uhum. As coisas que tu falou mal desse livro foi tipo a gente conversando aqui durante o podcast, sabe? Amanda, você quer complementar para poder encerrar o episódio dessa vez? Então, eu acho que vocês. Eu tava fazendo aqui um link com o que a gente falou no começo, e alguma de vocês, agora já não me lembro quem, citou que, acho que não acontece mais isso de ficar criticando um livro, por exemplo, como acontecia com Crepúsculo. E na verdade eu acho que acontece sim, só que realmente mudou de livros, e aí, como a Yasmin tava falando. Yasmin não é Amy, né? Perdão, peraí. Como a Amy tava falando, que o cara falou que queria jogar o livro, o Acotar fora, alguma coisa assim. Eu acho que é a mesma coisa que acontecia com o Crepúsculo na minha geração de adolescente. Sabe? As pessoas têm esse prazer em criticar, porque eu acho que fica na moda, sabe? E aí, junto com o que vocês estavam falando de conseguir engajamento, conseguir mais likes, conseguir mais ouvintes, conseguir mais views, enfim. Você criticar uma coisa que todo mundo está criticando te coloca na moda, né? Vamos colocar assim, no meu linguajar de velho aqui. Então eu acho que hoje é o Acotar, eu sinto também um pouco ainda o Crepúsculo, também alguns autores que são merecidamente criticados pelos problemas deles. Então eu sinto que muita gente não critica, por exemplo, a J.K. Rowling porque consumia produtos, né, da linha do Harry Potter, do Animais Fantásticos, etc. Mas sempre que tá todo mundo criticando, critica junto. E quem lê o Crepúsculo, tem gente que hoje odeia, mas muita gente que critica e diz que odeia que a Stephenie Meyer escreve mal e tudo mais, nunca nem leu uma frase que a mulher escreveu. Então eu acho que é mais pra ir igual o Maria vai com as outras, que vocês falaram antes também, sabe? Eu acho que entra muito no que eu tinha falado antes, que muitas das coisas que a gente vê o pessoal criticando e virando alvo de uma crítica é exatamente isso. É o fato de que as pessoas criticam por criticar, entendeu? Não tem um motivo plausível, às vezes. É só a pessoa querendo criticar. Não é uma pessoa que chega e fala, putz, beleza. Dentro disso, tem a questão de, tipo, estamos entre podcasters aqui. Esse grupo inteiro hoje é formado por podcasters.
É bem claro, se vocês fossem olhar as estatísticas, que é um dos papéis que eu tenho aqui dentro, que se eu quisesse que o meu engajamento fosse para a Lua, dentro desse programa, eu tinha uma receita certa hoje. A receita certa desse programa, se o meu engajamento fosse para a Lua e eu não me importasse com o que eu falo, eu não tivesse compromisso com a audiência que eu tenho, era que eu simplesmente passasse 1 hora, que é o tempo que a gente passa normalmente aqui, falando mal de autores hypados. Sim, porque o Porque quando a gente pessoal faz quer isso, ouvir isso. exato, e quando a gente faz isso aqui nesse podcast por acaso, ou porque faz parte da pauta, a audiência vai lá por causa do cara. É uma audiência que eu não volto a receber em outros assuntos. Eu só recebo neste assunto. Outro local onde a audiência vai para a Lua, segundo estatísticas, eu não estou inventando, isso é o que eu vejo quando eu vou analisar. É quando a gente para todos os nossos assuntos e vamos falar de casais de livros hypados. Que é o exemplo do nosso episódio anual que nós fazemos todo ano, que é o episódio dos crushes. Então, assim, eu parei de fazer porque não chegou junho ainda. Quando chegar junho, lá vai a minha audiência pro teto de novo, porque parte da minha audiência é muito romance. É tudo público que a Anne trouxe. É tudo público da Selo Anne. Anne de garantia. Esse pessoal veio tudo por causa dela. Então, quando eu chegar junho, Dia dos Namorados aqui no Brasil, e eu lanço esse episódio, vem esse público que tudo obra da Anne, ou ouvir esse bendito esse episódio, porque sabe que vai falar de romance, a porcaria do negócio todo, e eu vou ficar calada a maior parte do tempo. Porque, Ela é muito antirromântica. Ai! ó, gente, não faz isso não, porque vão achar que eu sou Aro, e eu não sou Aro, tá, gente? Eu não sou Aro. Não. Não confundam, tá? Não confundam. Eu não me enquadro na classe. Seria uma honra estar com vocês, mas eu não me enquadro na classe. Acontece que eu É só ainda não encontrei um romance. É só porque eu. A gente vê isso nas relações de fim de ano. Param para prestar atenção nos vídeos de melhores e piores do ano. A discrepância dos piores do ano. Dos vídeos do pessoal. Cara, Paulo Hatz e o GF do Geek Freak, eles mesmos já falaram que os vídeos dos piores do ano os vídeos dos piores do ano deles são tem muito mais views do que os melhores, sabe? Sim. E eu sou a pessoa que eu assisto os vídeos dos piores do ano e não assisto os vídeos dos melhores do ano. As minhas resenhas dos piores do ano, as minhas resenhas de livros que eu não gostei tem tipo 1.500 palavras, 2.000 palavras. Só tu ver a minha resenha de Cinderela is Dead, que é imensa. E aí você vai ver a minha resenha de um livro que eu gosto. Ela tá dizendo isso, foram os 2 episódios que ela passou falando desse livro. Exatamente. Sim. A minha resenha dos livros que eu gosto é literalmente, gente, esse livro é muito bom, não sei fazer resenha de coisas que eu gosto. Tem uns 2 resenhas que é assim, minha. Então, assim. Exatamente. Eu tenho a mesma coisa. Eu não sou de fazer resenha, mas eu não gosto de um livro. Vou escrever uma resenha. É imensa. Então, assim, falar mal das coisas e ouvir as pessoas falando mal das coisas, principalmente se as pessoas estão falando mal das coisas que você também não gosta, é muito bom, tá bom? É muito bom. Então, tipo assim, eu entendo por que as pessoas ficam com essa. Porque, igual a Rai falou, se quiser audiência, fala mal de. Porque é bom. E também vem o povo que gosta do livro que tá falando mal pra sentir raiva. Porque a gente, por algum motivo, a gente tem essa necessidade de sentir raiva. Porque a gente sabe, vai falar mal de negócio que eu gosto, eu não consigo escutar e eu fico puta, mas eu tô indo ouvir do mesmo jeito. Por quê? Ninguém sabe. Eu tenho necessidade. Entendeu? Acontece. Aí cabe da pessoa fazer o que quiser daquilo, né? Tipo, você vai querer ficar com vergonha porque, tipo, uma boa parte de uma massa tá falando mal do livro que tu gosta? Você vai bater no peito e falar assim, tô nem aí porque vocês pensam, entendeu? Tipo, nenhuma da opinião de cada um que falar mal daquilo que você gosta vai mudar o que você gosta. Se mudar, aí, meu amigo, alguma coisa tá errada, né? Personalidade aí, né?
Mas eu acho que a gente. Coragem, vamos ter coragem pra bater no peito e falar, eu gosto. Cara, assim, fui eu que falei sobre esse tema e tal, mas eu acho que assim, a gente tá pedindo muito de adolescente, sabe? A gente tá pedindo, tipo, cara, tenha personalidade, não fique magoadinho, tiltadinho, porque a pessoa tá falando mal de coisa que tu gosta. Mano, teve uma guria que postou. Não, mas magoado é outra coisa. Tipo, teve uma guria que postou no Twitter que tava chorando porque estavam falando mal de uma personagem fictícia. Que ninguém se importa, só porque estavam. Gente, adolescente é outro mundo, gente. É Sim. outra realidade. Os jovens. É outra Eu sofro. realidade. Eles se apaixonam e eles odeiam e eles amam, eles idolatram, eles veneram. Assim, com uma facilidade, muda de um dia pro outro. Então, assim, é adolescente, gente. Adolescente. Eu sou jovem, eu escuto K-pop. É o adolescente, gente. Até parece que você não escuta, né, Anne? Enfim, eu amo essa secretaria. Eu escuto, ai, não tem vergonha não. Enfim, gente, eu tô indo embora. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Eu vejo vocês na próxima. Obrigada por terem ouvido. Espero que vocês tenham entendido a intenção desse debate. Se quiserem, continuem interagindo com a gente sobre esse assunto no Twitter. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.